E aí, família da tinta, aqui quem fala é o pintor Johan Luiz e seja bem-vindo ao Clube do Pintor da Tintas Eucatex. Vamos para mais um treinamento e dessa vez, a pedido de vocês, Epox Industrial da Tintas Eucatex, uma linha de alta performance. E hoje vamos conhecer desde as técnicas de aplicação, desde a preparação de superfície e também alguns testes que você deve fazer. Então vamos iniciar pela parte teórica e no final vamos à aplicação. Esse produto ele é um pouco mais técnico, então eu vou ler junto com você a ficha técnica desse produto e conhecer um pouquinho desse epóxi. E aí eu vou fazendo uma observação e você observa junto. Você pode ver todas essas informações antes de comprar, porque no site da Tintas Eucatex tem a ficha técnica desse produto, tanto diluição, preparação de superfície, e você vai acompanhar tudo isso agora. Vamos lá. A Eucatex Tinta Epóxi é uma tinta bicomponentes que proporciona alta durabilidade, resistência à água, química física, além de ótima aderência aos mais diversos tipos de superfícies, tais como pisos de concreto, reboco, alvenaria, azulejos, metais em geral e madeira interna. Por que madeira interna? Esse produto ele foi desenvolvido apenas para áreas internas, ou seja, ele não pode receber raios solares. Então, vai ser num galpão, vai ser em alguma parte, tanto de comercial, tanto da linha industrial, até mesmo uma parte de alguma casa, vai ser numa área interna. E esse produto, ele é parte A e parte B. Ou seja, esse produto ele já vem pronto para uso, mas claro que nós vamos chegar nessa parte lá na frente. Tem a parte A, parte B. Então vamos lá. E como que funciona essa tinta epóxi? Como bem falei, tem a parte A e a parte B, que é o catalisador, nas proporções recomendadas pelo fabricante. O produto é indicado somente para aplicações em áreas internas e não para o uso externo, como já falamos aqui. E o primeiro, vamos à preparação de superfície. E vamos lá, preparação de superfície. Nós vamos acompanhando a ficha técnica e fazendo as nossas observações. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura e sem mofo. Como a gente sempre fala aqui, a superfície tem que estar intacta e perfeita, ok? Em seguida, varrer o piso ou aspirar com aspirador de pó industrial. Se tiver poeira, é bom sempre remover todo o pó da superfície com aspirador industrial. Lavar a solução com ácido muriático. Você conhece o ácido muriático? Você pode pesquisar no Google antes de você sair para comprar. Então você vai pegar uma parte de 5% de ácido muriático e 95% de água, ou seja, 95 ml de água e 5 ml de ácido muriático. E aí essa lavagem você pega a superfície, faz essa solução e aplica sobre a superfície. Você pode esfregar, deixar ela agir e em seguida você vai pegar a água e vai fazer uma lavagem com bastante abundância para sair todo esse ácido. E vamos ver como que vai ficar a nossa superfície. E a nossa superfície tem que ficar dessa forma. Aparência rugosa e áspera, ou seja, ela vai fosquear essa superfície, não deixando formar poças, ok? Após a aplicação da solução ácida, lavar com água em abundância e deixar secar por 48 horas. Nós já falamos sobre essa parte. Nós aplicamos o ácido, deixamos ele agir e depois lavamos com bastante água e secamos superficialmente. Mas é necessário deixar 48 horas para a secagem total dessa superfície. E aí nós vamos entrar num teste, mas vamos ler aqui. Realizar o teste de umidade conforme a norma AS-TMD 4263 recomendado neste boletim. E como que a gente faz esse teste? E eu vou explicar como funciona esse teste na teoria. Primeiro você corta um alumínio em 50 centímetros, você corta esse alumínio, faz um quadradinho e aí você vai pegar uma fita chamada silver tape, que é aquela fita que veda melhor. E você vai colar na sua superfície, ok? Lembra-se, o seu piso ele precisa estar com 28 dias de secagem.
Foi feito o galpão, foi feito ali aquele piso, e aí você precisa de 28 dias para eliminação de toda a água, mas pode ter a retenção de água ainda na superfície. Então você vai fazer esse teste, vai cortar um papel alumínio e vai vedar. Depois de 24 horas, você tira esse papel alumínio e você vê se ele formou gotícula, se ele ficou suado. Tem uma outra forma também que é com plástico transparente, você faz o mesmo processo. E você pode fazer tanto com alumínio como com o plástico. Então você passa silver tape e faça esse teste. Se caso você não faz esse teste e você tem um galpão lá de 500 metros e de repente começa a manchar inteira a sua superfície, pode ocorrer desplacamento se você não fizer o teste da umidade. Então tome cuidado e faça sempre esses testes. Muita gente sabe catalisar, muita gente sabe homogeneizar, aplicar, principalmente porque esse produto é muito fácil o preparo. Você tem a parte A e a parte B. Se você for utilizar o galão inteiro, você mistura, como nós fizemos aqui, faz a homogeneização e aplica. Só que se você não faz esse teste e você tem uma superfície úmida, você pode ocorrer vários problemas, como eu já falei, desplacamento, manchas e até aquele esbranquiçamento por conta da umidade. Caso não tiver umidade na superfície, isso está na ficha técnica. Se caso não tiver umidade na superfície, proceder com a aplicação do selador epóxi. É um fundo que nós temos para aplicar antes de entrar com a tinta epóxi. E nós vamos fazer essa aplicação lá no final. Primeiro vamos aplicar o selador, depois de 12 horas vamos aplicar a nossa tinta, mas segura aí. Então vamos lá. Na teoria eu vou explicar como seria a aplicação do selador. Selador epóxi, aguardar o intervalo entre demãos de 12 horas para depois aplicar a tinta de acabamento, como bem já falei. A importância do procedimento no intervalo de 12 horas. Respeite essas horas. Nos laboratórios da Tintas Eucatex são desenvolvidos muitos testes, então eles já testaram com 9 horas, com 10 horas e pode dar algum problema se você não respeitar. E a temperatura mínima é de 25 graus, então tome um pouco de cuidado e siga a regra. Isso não é como uma pintura de um piso de uma garagem. Estamos tratando de um produto um pouco mais técnico e de uma área maior. Então, se você não seguir esses processos, você pode tomar um grande prejuízo. E na hora de você acionar a fábrica, você pulou etapas. Ok? Então vamos lá. E uma informação muito importante, nesse procedimento não deve se aplicar produto em piso úmido. Ou seja, se tiver com umidade, se tiver úmido, você lavou e quer aplicar, não, precisa esperar 48 horas após a sua lavagem também. Então não pode estar úmido o seu piso. Ou seja, fiz a minha lavagem, espero 48 horas e faço o meu teste de umidade para ver se ela reteu umidade, ok? E em dias chuvosos, tome sempre muito cuidado, porque aquele galpão pode ter sido construído em algum lugar que retém umidade no solo e pode acontecer. Então, dias chuvosos, tome muito cuidado com a aplicação, por conta também do frio, da umidade do ar, que isso tudo ocasiona para o mal da sua aplicação. Então, tome sempre um pouco de cuidado na hora da aplicação do piso industrial. E agora vamos falar um pouquinho sobre piso usinado. O piso usinado, geralmente esse concreto aditivos com acelerador de cura, eles retêm algumas químicas, então vamos lá. Para esse tipo de piso é necessário realizar um teste, olha só, teste novamente. Um teste prévio numa área de 1 metro quadrado usando o mesmo procedimento descrito em concretos novos e velhos. Ou seja, eu estava falando sobre concretos novos e velhos, ou seja, um concreto mais usado. E aqui eu já estou falando daquele piso usinado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a lavagem, se for preciso raspar algum excesso que ficou na nossa superfície, dependente da superfície, seja repintura, seja um piso novo, eu vou fazer esse processo. Lavagem, ácido muriático, deixo secar, ok? E se há necessidade, eu ainda faço um lixamento ainda, para tirar o brilho, eu faço esse teste. E aí depois que eu removi todo o pó, né, se tratando desse concreto usinado, eu vou fazer um teste de uma aplicação de 1 metro quadrado. Aplico 1 metro quadrado e falo para o meu cliente, olha, eu vou aplicar primeiro 1 metro quadrado e se aqui estiver tudo ok, eu posso fazer a aplicação nesse galpão. Então, como seria? Apliquei 1 metro quadrado
E agora, após a aplicação, eu faço todo o processo. Aplico o selador, aplico a primeira demão e aplico a segunda demão. Poxa, eu vou perder praticamente aí quase um dia e meio nesse trabalho. Porém, imagine uma área de 500 metros, 1000 metros, que pode ter um desplacamento, você tem um prejuízo de 10, 15, 20 mil reais. Esse processo, esse trabalho, ele é lucrativo, mas que precisa ter uns cuidados que ele também pode ser um prejuízo para você. Então, faça a aplicação e depois de 7 dias você volta lá nesse galpão. Tudo isso é um processo técnico, ok? Você vai voltar depois de 7 dias nesse galpão e você vai fazer raspagem, vai pegar uma espátula e vai começar a raspar. Se 50% da pintura ocorrer desplacamento, não indicamos o produto para esse piso, ou seja, piso usinado tem que tomar um pouquinho de mais cuidado. Acontece diversos problemas aí pelo Brasil afora do piso usinado profissional e fazer a aplicação e depois começar a desplacar. Vai passar máquina, vai arrastar máquinas, enfim, caminhão. Então você precisa tomar um cuidado porque esses aditivos que são concentrados no concreto, ele cria uma película que vidrifica esse concreto. Então ele é diferente de um reboco, de um cimento e areia, ok? Então precisa realmente desse teste para você saber, olha, eu vou fazer esse trabalho e não vai ter problema. Então 7 dias, fez a raspagem, se 50% descascar, não aplique, ok? Geralmente ele vai aderir muito bem, você faz esse teste, se não tiver problema, pode fazer a aplicação que vai dar tudo certo. E a linha industrial da Tintas Eucatex é composta por fundo epóxi para ferragens, tinta epóxi, que ela é multi-superfície, você pode aplicar num concreto, você pode aplicar numa madeira, você pode aplicar em cima de um azulejo. O selador epóxi, um verniz epóxi e a massa para epóxi. Essa massa, ela regulariza a superfície. Você tem um buraquinho, você tem uma rachadura ali naquele piso, você pode estar utilizando essa massa epóxi que você também tem no site, todas as propriedades. Se nós fôssemos falar de cada produto, cada atributo, esse treinamento teria mais de meia hora. Então eu estou te mostrando a forma de como você consegue até o site para você ler a ficha técnica antes de você ir para o seu cliente e fazer o seu orçamento para você ter todas as informações na ponta da língua. E agora chegou a hora da gente ir até a fábrica da Tintas Eucatex e foi separada uma parte da fábrica para nós fazermos a aplicação realmente no piso. Então, nada mais é que uma demonstração da aplicação. Foi feita a lavagem da superfície e agora vamos iniciar. O primeiro passo é a análise da superfície. Depois da lavagem, vamos fazer esse processo. Vamos descascar, pois se trata de uma superfície que foi repintada várias e várias vezes, ainda mais com trabalho intenso da fábrica. Então vamos fazer toda a raspagem das partículas soltas e agora vamos iniciar também um lixamento. Vamos fazer um lixamento para a abertura dos poros. Em seguida, vamos fazer a remoção do pó com uma vassoura. Vamos remover. E aí, garantimos que não tem pó na nossa superfície, podemos fazer um teste com água. Pega um copo com água, coloca sobre a superfície e essa água tem que absorver. Se ela não absorver, o que pode acontecer? A sua superfície ainda está vidrificada, você precisa fazer um lixamento ainda maior. Tem máquinas específicas para esse tipo de trabalho, ainda mais em repintura. Então, tome um pouco de cuidado antes de iniciar sua pintura. Absorveu, solo está ok, piso ok, vamos iniciar o processo. E agora vamos para o preparo do selador epóxi. Vamos iniciar a nossa superfície, a nossa pintura desse piso, primeiro com o selador epóxi. E agora parte A, parte B. E ele é sempre 3:1. Veja o tamanho dessa embalagem e veja o tamanho dessa embalagem. Um é 1 galão e o outro é o catalisador. E aí, se você homogeneizar inteiro os dois, você pode colocar a parte A e a parte B. Agora, se você for utilizar uma parte menor para uma superfície menor, é feito um processo diferente de 3 partes para uma parte. Então faça suas contas. Um exemplo é 900 ml, 300 ml de catalisador. Não tem a necessidade de você fazer uma diluição com solvente, a não ser que você for aplicar realmente numa pistola, que você for fazer uma ferragem, que não é esse caso. Então vamos aplicar apenas o produto.
Fiz a homogeneização e inicio a aplicação. As ferramentas que nós vamos utilizar, primeiro é uma caçamba que esteja limpa. Esse produto ele é muito forte e se você utilizar uma caçamba suja, ele pode soltar a pele da suja e contaminar a superfície. Então vamos utilizar um rolo de epóxi, um rolo indicado para epóxi e um pincel indicado para epóxi. No caso, esse rolo é o Finox da Condor. Então vamos fazer a aplicação. Vamos também fazer uma limpeza que é um rolo novo e ele pode soltar as farpas. E a aplicação é sempre feita dessa forma. Primeiro eu mergulho, tiro o excesso e faço a minha aplicação. Eu não gosto de esticar muito, pois na hora da transferência pode ficar uma parte da superfície com mais material e outra menos. Então procure sempre pentear para você igualar a sua superfície e toda a parte da superfície do piso tem a mesma quantidade de material. E agora finalizamos a nossa superfície, 12 horas de secagem, piso ok. E agora vamos iniciar o preparo da tinta epóxi da Tintas Eucatex. O primeiro passo é verificar a superfície. Realmente ela está seca após 12 horas. Vamos fazer o preparo. Parte A, parte B, da mesma forma, vamos fazer o preparo homogeneização, sempre faça a homogeneização. Em seguida, vamos colocar de novo na caçamba limpa, deixar o produto descansar por 15 minutos e em seguida vamos fazer a diluição com 10% de diluente para epóxi. No caso de pistolas, vamos fazer a diluição com 25%. E a cor que vamos utilizar é um cinza escuro e a Tintas Eucatex tem 10 cores, 10 opções de cores. Vamos lá. Nós temos aqui o branco, nós temos o amarelo segurança, o azul segurança, cinza claro, cinza escuro, cinza médio, laranja, preto, nós temos o verde segurança e nós temos o vermelho segurança. Essas são as cores de linha do linha industrial epóxi bicomponente da Tintas Eucatex. E agora a aplicação é da mesma forma. Depois do preparo do produto, vamos fazer a aplicação com rolo também de epóxi e vamos colocar material no nosso rolo e vamos fazer a aplicação. Sempre penteie para que tenha uma uniformização da superfície e que transfira a mesma quantidade de material em todas as áreas. Veja como eu pentio. Eu aplico e faço um processo de cima para baixo, de um lado para o outro, dessa forma. E vamos lá, aplicação desse produto e secagem. 4 horas ao toque está ok e depois de 12 horas você pode aplicar a segunda demão e após 24 horas para o trânsito em cima dessa superfície. E a cura final seria 7 dias, ok? E lembra-se, foi aplicado selador, 2 demãos. Você pode também aplicar de 2 a 3 demãos desse produto. Fechado? Depois de 24 horas, superfície ok, podemos tirar a fita crepe e está pronto a nossa aplicação da tinta epóxi da Tintas Eucatex. E lembra-se, antes de iniciar esse processo, depois que você fez o orçamento, converse com o seu cliente antes, explique todas as situações, assista esse vídeo novamente, vai até o site da Tintas Eucatex, baixe esse boletim também, você pode ter acesso a esse boletim para você estudar melhor, ler e faça os seus testes. Os testes, eles são muito importantes, tanto para você ver a superfície, a questão da umidade, tanto a questão de piso usinado, tanto a absorção de água. É muito importante para você não ter problema nenhum e ser um profissional diferenciado. Imagina que os seus concorrentes não assistiu essa aula sobre o piso epóxi, sobre superfícies. Imagina que ele fez totalmente diferente, então com certeza você vai fazer uma explicação muito melhor e vai saber fazer o serviço e vai ter mais qualidade. E agora chegou a hora de responder. Se você ficou com alguma dúvida, assista novamente e responda com cuidado as questões. Um forte abraço, eu sou Johan Luiz, Clube do Pintor da Tintas Eucatex. Até mais!